Olá, esse é mais um episódio da FUScast, onde a gente fala sobre a administração pública na prática. Aqui comigo da equipe FUS está a Juliana, Olá, tudo bem? eu sou a Ana Paula e eu vou passar agora para os nossos convidados se apresentarem. Fiquem à vontade, meninos. Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Lisboa, sou atual procurador-geral do município de Votuporanga, tenho pós-graduação em Direito Público, atuo como especialista na área da infância e juventude, dando cursos para os municípios para conselheiros tutelares e trabalhamos ativamente aí no dia a dia na Prefeitura de Votuporanga, na coordenação da Procuradoria-Geral do município. Eu sou o Matheus, sou procurador do município há 3 anos, advogado há 10 anos, trabalho com o Dr. Douglas, sou pós-graduado em Direito Administrativo e Constitucional e vim aqui acompanhado do meu chefe para fazer um bate-papo aqui Você sobre veio a carreira. coercitivo? Foi coercitivo? Coercitiva, sim, Foi mas uma ordem. foi de boa fé e foi com o maior prazer que a gente veio. Ó, o convite eu juro que foi de coração. É muito legal que quando a gente faz, para quem tá ouvindo, fica, mas são 4 procuradores. Claro, a gente como procuradora, eu sou procuradora do Executivo há 15 anos, a Ju é procuradora do Legislativo há quantos anos, Ju? 6. 6 anos. A gente tem muitas dores, então assim, a gente adora todos os participantes que vêm, são muitos assuntos, porque o procurador, Sim. na verdade, acaba perpassando por tudo, né? Mas quando a gente faz com outro procurador, é como se você estivesse ali, vou chorar junto, vou me abraçar, né? É, A dor é a mesma, não é? a troca de experiência e de lágrimas, mágoas, é sempre a mesma, né? Cada um com os seus percalços aí. Quando eu conheci o Douglas, a gente começou conversando disso, né? Ele falou o que ele tinha feito em Votuporanga. Eu falei, lá ainda não fez, não começa assim. Vocês têm contato com outros procuradores de outros municípios, não tem? Tem, Ana Paula. Inclusive, essa era uma necessidade iminente que a gente tinha, né? De não ficarmos isolados nos nossos municípios, mas ter contato direto com outros procuradores, justamente para saber o que está acontecendo, atuação em outros municípios. E pensando nisso, nós da Procuradoria de Votuporanga formatamos no mês de setembro o primeiro encontro de procuradores municipais do Noroeste Paulista. Olha que legal. Isso, nós contamos aí com a participação do presidente da OAB de São Paulo, o Dr. Leonardo Sica, um auditor do Tribunal de Contas e o juiz de direito, para discutir assuntos de interesse de todos os municípios, né? No caso, cobrança de créditos tributários. Uhum. Foi muito bom o encontro, muito produtivo, né? Nós tivemos lá a participação de quase 60 municípios, procuradores de 60 municípios, e onde a gente criamos um grupo, né? Onde a gente pode discutir o que está acontecendo, decisões do Supremo ou de outros tribunais atualizadas que interessam a todo mundo. Então é importante esse diálogo dos procuradores com outros procuradores de outros municípios. E é uma coisa que a gente precisa, porque a gente acaba descobrindo que num município aqueles procuradores obtiveram um êxito que talvez a gente não tenha conseguido encontrar o caminho para obter, né? Troca de experiências e às Exatamente. vezes conversando com outros colegas que estão na mesma situação, trazem outras visões, né, em relação ao mesmo problema, ou já, dependendo da situação, a procuradoria está mais avançada, mais estruturada, né? E então abre caminhos, eu acho que. E quando tá avançado, a gente fica com inveja, porque é um sentimento que a gente tem. A pessoa fala que obteve um negócio, eu já nem escuto mais o que ela tá falando, eu já fico, como que ele conseguiu que eu não consegui? Eu vou até pegar aqui o gancho que você falou do encontro, né? Que vocês falaram sobre os créditos tributários, né? E aproveitar para falar quem está aqui assistindo a gente, que a gente, conversando antes, a gente achou bacana trazer o tema para vocês sobre as execuções fiscais, né? A gente fala execução fiscal, mas na verdade toda a fase administrativa tributária até gerar a execução fiscal e, se Deus quiser, não gerar a execução fiscal, né? E vocês tiveram um trabalho em Votuporanga que chamou muita atenção da gente. Queria que vocês contassem para a gente como é que foi. Bom, Ana Paula, primeiro o tema central lá do evento nosso foi a eficiência da cobrança administrativa dos créditos fiscais do municípios, né? Então, esse foi o tema central do nosso encontro. Qual é o objetivo? Hoje,
É óbvio que quando a gente entra com um processo de execução fiscal, o judiciário tem que atuar, os auxiliares, os serventuários da justiça têm que atuar. Ah, demanda, Isso né? demanda, isso tem custo, né? Até o doutor Matheus pode falar isso com mais propriedade. Isso tem um custo tanto para o município, como para o Estado, como para o contribuinte. Nós sabemos que hoje o bloqueio de valores que é feito pelo sistema Sisbajude, Aham. ele vai no CPF da pessoa. E nós temos uma grande dificuldade da população entender e fica contrariada quando é bloqueado um benefício previdenciário de LOA, um benefício assistencial de Sim. LOAS, ou seu salário. Então eles chegam questionando, mas não podia ser bloqueado, é meu salário, isso é Aham. LOAS que eu recebo. E o procurador entra nessa questão de explicar que o sistema hoje ele vai no CPF, né? Não tem condições de identificar. Avaliar qual que é a avaliar. natureza É. do valor que está ali, né? E a gente, até o Dr. Matheus, ele é muito bom para fazer isso, com toda essa calma dele, ele não se nega a atender contribuinte, às vezes o contribuinte vai lá desesperado, apavorado, e ele não se nega a orientar o contribuinte o que ele tem que fazer, procurar um advogado, né, fazer o Aham. pedido para o judiciário. E esse evento também, ele trouxe aí uma valorização do trabalho do procurador para o município, né? Que o nosso objetivo é buscar maior eficiência com o menor gasto possível. Eu sempre brinco que a procuradoria, ela ajuda a fazenda do município, porque na verdade ela é uma forma de arrecadação do município, né? Exatamente. E até o Dr. Matheus pode falar mais sobre isso. Um dos principais problemas que a gente enfrenta no ajuizamento de execução fiscal, por exemplo, é encontrar o contribuinte. Aham. Então, ajuizou a execução fiscal, tem toda a movimentação do Poder Judiciário com serventuário, com expedição de carta de citação, correio, isso tudo tem um custo. E no final das contas, quem arca com esses custos, com essas despesas, é o executado, é o Aham. próprio devedor. Então, a grande revolta dos contribuintes, pela nossa experiência como procurador lá em Votuporanga, eu no meu caso, é que depois de muitos anos, um débito de R$1.000, R$1.500 vira, depois de 3, 4, 5 anos, duplica, triplica, Aham. e aí, depois de pagar a fazenda, né, o processo, quitar o processo, o contribuinte ainda Tem tem as o ônus custas. das custas para quitar lá no fórum. Então, diante desse problema, a gente pegando inspirações nas outras procuradorias mais avançadas, União, estados, Ah, sim. municípios grandes, Uhum. capitais, a gente e da própria demanda do Poder Judiciário por isso, pela tentativa de cobrança administrativa, tentativa de outros meios alternativos de cobrança, a gente conseguiu, lá em Votuporanga, depois de um trabalho enorme de convencimento da população, do executivo, do legislativo, e com a ajuda do próprio Poder Judiciário, Aham. a elaborar um texto de lei que incentivasse a cobrança administrativa lá em Votuporanga, sem deixar de prestigiar o trabalho dos procuradores. Sim. Então, lá em Votuporanga a gente conseguiu consolidar isso e está tendo bastante resultado positivo. Isso que eu ia perguntar, se o resultado já chegou para vocês, né? A gente recebeu do próprio Poder Judiciário, lá do pessoal do SAF, que a gente tem um contato muito bom com eles, os escreventes lá, que de uma demanda mais ou menos de 20 mil processos de execução fiscal ativos lá em Votuporanga, do município de Votuporanga, atualmente, salvo engano, está em torno de 9 mil ou 10 mil. Nossa. Então foi uma redução, num prazo de um ano e meio, de 50% dos processos. E a grande maioria foi por conta de arrecadação mesmo. Então foi muito bom pra gente. É bom essa implantação, né, dessa Câmara de Conciliação, e eu acho até que está ocorrendo rápido, porque no Brasil tudo é muito lento, né? Nossa, demais. Exatamente. Eu vejo prefeitura regulamentando planos estaduais, até municipal, federal. A lei era de 2014, eles estão implantando agora, né, para você ver como demora. E essa questão da
da cobrança administrativa, essa Câmara, arbitragem, veio com a alteração, né, da LINDB, que acrescentou aqueles artigos, eu não Sim. me recordo a data, mas acho que foi o quê? 2021, 2020. por Então aí. até que Sim. tá bem acelerado, Vocês estão né? bem rápidos, se a gente É. for observar. Foi Lá- um trabalho grande, e principalmente do Douglas também, É. do chefe aqui, puxar a sardinha, que realmente conseguiu fazer todo um movimento lá em Votuporanga. E Mas é deu um tipo certo. de mudança que você precisa mesmo da colaboração. E assim, o que me chamou a atenção é que vocês conseguiram colaboração dos outros poderes, né? Sim. Então, vocês Exatamente. tiveram ali a colaboração do Poder Judiciário, que teve um peso muito grande. Claro que eles também são os maiores interessados, Sim, né? lá onde eu estou, começou, né, através do juiz. O juiz convocou, né, os procuradores lá da prefeitura. Eu soube, Uhum. não sou da prefeitura, sou da Câmara, mas a gente fica sabendo dos acontecimentos. E para ir lá, para eles, né, providenciarem aí, Exato. porque eu acho que no judiciário o que mais pesa é a execução fiscal e a execução criminal, né? Exatamente. Pelo menos as pessoas que eu tenho contatos, colegas que trabalham, têm contato de diversas áreas, mas os que mais reclamam mesmo, assim, da quantidade, do excesso de trabalho, são essas duas varas. Antigamente, a execução fiscal, eu ingressei na Procuradoria em 2010. Ela era um tabu. Ela era um tabu político. Então é bom que a gente fale isso, porque Sim. isso acabou, né? Eu acho que isso Sou daí dessa é época. comum em, Tabu político. em municípios Se num pequenos. município grande, imagina um pequeno, né? A gente sempre faz esse comentário. É. Então, assim, por exemplo, eu cresci numa cidade maior. Quando eu passei no concurso, passei numa cidade menor. Então, você já chegou lá e você já descobre que é um denominador comum essa ausência de informações de coisas que precisam ser pagas. Sim. E aí você acabou de sair da faculdade, que foi o meu caso, falou, uai, mas tem que pagar. Então, assim, para mim falar de execução fiscal, para eu falar de execução fiscal, eu tenho uma história em relação a como ela foi avançando, foi se atualizando. Então, eu entrei em 2010, não se ajuizava. Uhum. Só que você sabe que o procurador que estava antes, ele não era um cargo efetivo, você passa num concurso para cargo efetivo, você vai deixar de fazer a atribuição do Quer seu cargo. arrecadar, você quer mostrar serviço, enfim. E ainda o mais medo quando de você também não fazer. é nem mostrar serviço, é o Eu medo tenho de medo. fazer. É o medo de tá ali, tá como atribuição você fazer, e aí você não faz, não executa. Não executa. Talvez Renúncia o de prefeito receita. que tá ali agora com você não vai fazer nada, mas o próximo você não Exatamente. sabe, né? Então, assim, É. é uma coisa, e a execução fiscal, ela é um tabu. Porque se você imaginar, 2025, vocês precisaram de auxílio de outros poderes para que aquela população, aquele executivo e aquele legislativo entendesse, né? Só para compartilhar, Ana Paula, você falando, eu entrei em 2009, né? Nós entramos... Então, a gente... não havia procuradores efetivos, né? Eram contratados, comissionados. E quando eu cheguei, havia a gente começou a pegar os processos executivos, fiscais, e via lá o advogado lá, peço suspensão de 6 meses, suspensão de 6 meses, suspensão de 6 meses, até chegar em a prescrição intercorrente. Uhum. Vinha uma van de processo né, físico. E depois, com o tempo, até a atuação efetiva, aí, nós podemos dizer, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da exigência de concurso de procuradorias nos municípios e concursos para procuradores, nós percebemos essa mudança de chave. Essa virada de chave, né? Porque o procurador, a função dele é zelar pelo patrimônio. Uma das funções... Isso que eu ia falar, uma das funções. Zelar pelo patrimônio do município, né? Eu gosto de dizer que nós temos 3 questões. Às vezes as pessoas perguntam, o advogado do prefeito, fala o advogado do prefeito, o procurador. E eu falo que nós temos 3 interesses para explicar quem que é o procurador do município. Nós temos os interesses do prefeito, os interesses da prefeitura e os interesses do município. Exatamente. Né? Quem que é o procurador? É o defensor dos interesses do município. Exatamente. Da personalidade jurídica do município. Nós vamos defender os interesses, o patrimônio, né? Se precisar entrar com uma ação civil pública em face de algum agente político, algum servidor, nós temos essa missão, né? Então o procurador ele tem um papel importante. Depois, foi mais ou menos aí no final dos anos
2009, começo dos Aham. anos 2010 ali. 2010, Ali aham. depois dos anos 2000 começou a ter muito essa questão da cobrança de concurso para procuradores, né? Hoje, praticamente, todas as prefeituras, pelo menos aqui no estado de São Paulo, acredito que seja uma outra Mas exceção ainda que tem ainda... que não. É, Que eu mas fico deve ser- indignada mas é quando eu exceção. descubro. É exceção, mas a regra é ter o procurador e faz muito a diferença Faz diferença. para o município, né? Eu falo que. Prefeito, geralmente o agente político, ele não gosta, né? Não. Mas Tem ele... dia que ele gosta, mas, mas o dia que a gente fala que ele quer ouvir. Mas eu acho que ele deveria trabalhar junto e valorizar, porque nós estamos ali para zelar pelas contas dele, né? Pela legalidade dos atos. Exatamente. São poucos os que conseguem vislumbrar isso, né? E a parte tributária, ela é pesada, porque você cobrar a população, ela vai gerar ali uma circunstância fática política. E aí fica incumbido na mente daquela pessoa, quando era o governo do fulano, fulano me cobrou taxa. Mas não, às vezes é porque passou um procurador, igual a gente tem a autarquia de água lá, passou o procurador, mas eles não linkam com o procurador ou com a autarquia. É no governo do fulano. Que protestou um monte de gente. Que protestou. É uma O prefeito realidade tal me ainda protestou. de Nossa. municípios pequenos, né? Isso é uma realidade de municípios muito pequenos de cobrar a população, né? Mas você sabe que conversando com o procurador de Araçatuba, ele fez esse comentário, ele falou, uma parcela da população que tem um desconhecimento, né? Elas chegam aqui da mesma forma que chega aí pra você, da mesma forma que chega em Guzolândia, em cidades pequenas, o que você falou do bloqueio do salário, você viu o que você falou? Que, na verdade, é essa parcela de população, né? Quando a gente bloqueia a dívida de 10, 20 mil, a pessoa tem 10 casas, né? Agora, quando você bloqueia uma pessoa que tem um LOAS, aí é mais complicado. Mas nos municípios menores, o devedor, ele procura o agente político que ele tem contato. E geralmente é o Aí o vereador. agente político, sim, aí o agente político vai e pressiona, olha, né, não tem... Tadinho, fulano não É, consegue. fulano assim... Umas dores ali. Não toma. voto ali dele. o vereador, ele sempre, tudo que acontece, a população conversa com eles vêm me trazer e perguntar, doutora, o que a gente pode fazer e tal. Eu falei, olha, Nada. ele tem que pagar, né? Eu sempre falo, gente, vocês têm que colocar na cabeça que a prefeitura não tem uma árvore de dinheiro lá no pátio, né? Então, você conversa com ele e fala que, infelizmente, ele vai ter que pagar, não tem outra coisa. Eu posso trazer ele aqui para a senhora falar isso? Eu falei, pode. É desse jeito, aí eu tenho que explicar, olha... eles têm que cobrar, não pode, senão o prefeito Tem também... E isso chororô, é uma coisa né? que a gente passa lá em Votuporanga. E acredito que muitos municípios pequenos, pelo menos, têm esse contato mais próximo com o contribuinte. Lá, em Votuporanga, a porta da PGM é aberta, só faz uma rápida triagem ali, mas a gente não exige prévio agendamento, até porque tem uma questão importante que acontece lá, que é a seguinte: muitas pessoas que, independente da condição econômica, muitas pessoas têm intenção de quitar, de pagar. Sim. Então a pessoa, muitas vezes, sofreu uma penhora lá de R$1.000 na conta, e ela deve 5 mil. Ela surge na cabeça dela a intenção de fazer o abatimento. Então, ela comparecendo lá pra gente, pessoalmente, a gente consegue formalizar rapidinho um acordo de uma página. A gente junta um documento com foto, ela assina ali, concordando com o abatimento. Um documento E aí- com foto? E ela assina a petição com a gente, identificando o nome completo e o CPF, e a gente consegue protocolar a petição, digitaliza tudo rapidinho, na hora ali, a gente... a via digital vai para o processo e a via física que a gente digitalizou, a gente entrega para o contribuinte, até como um comprovante. Comprovante, E aí, essa petição vai para o processo, conclusos, né, vai para o juiz, e aí esse mandado de levantamento é expedido e vai abatendo do débito dela. E aí depois ela parcela. Então esse contato... prefeitura, advogado da prefeitura e contribuinte, sem burocracia, sem encaminhar, vai procurar a Defensoria Pública,
vai procurar um advogado, querendo ou não, Facilita eu bastante. ia falar facilita. a arrecadação, querendo ou não, Não, facilita nosso ganha-pãozinho, que é os honorários, Exatamente. que é o nosso extra ali, Isso. né? Então, esse Tira um pouco da tete a tete burocracia. com o contribuinte, Não, e facilita. Eu falo assim, gente, a pessoa já vai lá, ela tá querendo pagar, você vai criar um monte de obstáculo? É. Para. Ela não já faz não isso tá não. numa situação Ela já fácil. não quer pagar. Ela quer uma Exatamente. desculpa pra falar assim, eu fui lá, isso. ninguém me atendeu, vou ter que perder outro dia de serviço, uma má vontade. Quer saber? Não vou pagar Não não, vou deixa pra lá. É. Então, assim, você tem que facilitar. Exatamente. E você tem um contato anterior à propositura da execução também? Por exemplo, nós estamos com esse crédito aqui, tá Notifica, chegando na hora né? da gente, Sim, Notifica. da a gente gente- entrar com a execução. Eu ia até a gente adentrar conversa. isso. É. Exatamente. A gente até encaminhou, faz uma semana, eu acho, um projeto de lei, exato. mais um projeto de lei Uhum. complementar, que altera o nosso Código Tributário, criando meio que um procedimento sumário, rapidinho, pelo menos formalizando na nossa lei, Uhum. que antes não tinha isso, da cobrança. Aham. Primeiro contato de cobrança administrativa, Uhum. que é a inscrição mas não endividativa. fazia? Fazia, Uhum. só que ficava meio que Vago. Só na discricionalidade conversa, da né? dividativa. É que a gente lá notifica antes, não, né? Sim. enviava notificação com boleto. Ah, então é a mesma coisa. notificação- Isso. Ah, entendi. Só que agora tá previsto, tá previsto no nosso código que a partir da inscrição endividativa, em 30 dias, a gente tem que notificar. E aí tem todo um procedimento de que se não for se não for feito o pagamento, começam os meios alternativos de cobrança. O protesto, Aham. nós estamos, acho que grandes prefeituras e estados, União, já tem isso mais É uma exigência, implantado, né? Então estão implantando. de inscrever no CADIM, Aham. federal, estadual, municipal, Serasa, Uhum. e só depois realmente, e depois protesto, e aí cumpridas essas etapas, que aí sem não havendo mais alternativas, ingressa. vai ingressar com a execução fiscal. Mas foi legal você falar. Eu ia dizer que uma das dores, quando eu ingressei, comecei a mexer com a execução fiscal, inclusive, meus parabéns. Não. Eu É que sou tem fã mu- de é que- carteirinha da execução eu também fiscal. eu não vejo problema. Eu acho assim que a demanda de trabalho que é bem maior, É né? cansativo. É cansativo. Sim, Mas, sim, assim, isso, sem dúvida. Uma das dores, e aí, inclusive, eu sempre parabenizo as duas procuradoras lá onde eu trabalho, elas fazem execução fiscal. Eu torço muito para elas continuarem também gostando, para nunca ter que eu fazer. Tanto é que lá a gente divide, só pode tirar férias uma de cada vez. Teve uma vez que as duas tiraram férias, eu e outro procurador, a gente faleceu por dentro. Falei, meu Deus! Mas só que eu lembro que quando eu entrei, eu percebi que o maior. Acho que o requisito primordial da execução fiscal é tudo que a gente tem prévio a ela. E aí nós temos uma grande dificuldade. Eu queria saber se essa é de vocês, e eu acho que muito procurador que vai escutar a gente vai pensar a mesma coisa. Como vem esse cadastro para você? Porque pra gente, o que aconteceu? Como eu faço a parte civil, muitas vezes eu fiz defesa porque foi executada a pessoa errada, CPF errado. Paguei dano moral. Você tá vendo? Uma execução fiscal, na verdade, né? Então, a gente percebeu que o nosso cadastro ele era muito ruim e não tinha nada procedimental antes. Não tinha uma organização. Então, assim, o que vem para a procuradoria executar, às vezes é muito falho. Nome errado. Não é a pessoa, não tem nada a ver com o imóvel, por exemplo, suponhamos que seja o IPTU. CPF errado, homônimos, né? Então, vocês têm também essa dificuldade? Nós tínhamos no passado, foi uma grande dificuldade, né? Com o passar do tempo, hoje a prefeitura ela está 100% digital na parte de atendimento ao contribuinte e à população. Hoje nós temos uma central de atendimento, né? Que são servidores que ficam lá nos guichês e eles fazem essa atualização de cadastros. Nós tínhamos um convênio, nós precisamos renovar com a Receita Federal, Ah, sim. que nos ajudava. Né? Então, na parte de cadastro hoje, está bem atualizado, com números de celulares. Tem algumas pendências, tem algumas falhas, né? Que às vezes a própria pessoa entra lá no sistema e deixa de atualizar. Mas nós estamos buscando cada vez mais conectividade com outros órgãos para poder manter atualizado o banco de Mas dados. aí a gente acaba falando assim, quando você fala isso, a gente fala das execuções que a gente vai entrar agora.
Vocês ainda têm a herança das execuções físicas velhas? Porque a gente tem uns Matusalém lá. Os Lá, processos de praticamente- 1998, que ainda é Quase acabou. físico, Não, vocês não praticamente têm. acabaram. Foi Foi bastante nesse- acabou. digitalizado também, Foi, né? e nesse Então- processo o SAF também foi muito colaborativo com a gente, lá em Uhum. Votuporanga, pelo menos. E teve a questão do tema 1184 e resolução Uhum. 547 do CNJ, que estimularam, né, a extinção dessas execuções, Física. coisa morta mesmo. Mas as que Baixo tem, valor. na verdade eu quero saber assim, as que tem, quando vocês vão manusear, como o cadastro, igual você falou, ele era ruim, você ainda encontra impasse nessas execuções que não parece que não tem fim? Sim, principalmente as de PTU. Tem Nossa. muita coisa, muito imóvel praticamente abandonado lá em Votuporanga, existe essa realidade. Tem muita gente que faleceu e nunca teve O inventário, nada, nunca né? teve inventário ou nunca teve atualização cadastral para os herdeiros. E os herdeiros foram fazendo contrato de gaveta e já passou aquele imóvel para tá na quinta pessoa no contratinho de gaveta ali. Uhum. Então, isso é realmente uma dificuldade. Até, inclusive, uma coisa que a gente também tem lá, não são muitos casos, mas Uhum. existe. Alguns imóveis de CDHU Ah, que a verdade. gente vai executar, tem lá R$30 mil, R$40 mil, quando a gente vai ver, são diversos cadastros imobiliários e a pessoa comprou via CDHU, mas nunca passou a escritura efetivamente. Está quitado lá a Aham. casinha, mas nunca passou a escritura para o nome. E aí, inclusive esse ano, a gente mandou cartinhas, disparou cartinhas de cobrança, Uhum. e até tivemos um retorno da CDHU, salvo engano, questionando, vocês estão cobrando a gente, mas essa casa está quitada faz tempo e tal. Mas E tá no aí- seu nome, colega. E nesse quesito, nessa questão, o cadastro não está desatualizado. Então a gente está tentando fazer uma força-tarefa para se comunicar com a CDHU para ver se eles podem encaminhar para a gente os contratos, as cópias de. Mas você vê que é um erro cadastral, né? Sim, sim. Se lá atrás, que aí entra também um outro setor que, se não fizer bem feito, traz muito prejuízo, que é o fiscalização. Sim, a fiscalização também. Então, assim, tá ali, tá vendo que tá no nome da CDHU e tá 10 anos. Ou a fiscalização, por exemplo, ISS, sabe que os comércios estão fechados, não dá Isso. baixa. Então, eu falo, na verdade, que é isso que traz prejuízo pra gente, e traz até hoje. E só para também continuar comentando sobre o Votuporanga, a nossa empresa que a gente tem contrato, a Aham. RLZ, que tem o nosso sistema SAT, eles têm lá uma comunicação com a Receita Federal com relação aos MEIs, que tem CNPJ, né? Aham. É automática. Eventual baixa na Receita Federal também já chega, baixa pra gente. Olha, E foi que bom. objeto Fizemos também Porque de tem uma alteração. bastante já diminui o serviço da muita fiscalização. gente já também, de tem- taxa de fiscalização também. Exatamente. Tem muita gente que fica desempregada, abre lá o seu É. MEI, Aham. fica lá 6 meses E movimento. fecha. É. E abandona. É, verdade. Ou fecha. E aí a gente tem essa comunicação com a nossa empresa, com a Receita Federal, de que quando está inativo, inapto Uhum. e também baixado, já dá. E Já quando vem é pra MEI, vocês. já Nossa, dá. isso é muito bom. Porque evita. Tem que Evita, ficar. Às vezes você tá evita. com Não no falei teu. que você ia ter inveja? É. Falei. No relatório lá, Não, nossa, eu falo quantas assim, porque quanto eu já, taxa? eu já atuei pro contribuinte em situações assim. Sim, E eu tive êxito, né? sim. Então, movimenta toda a execução fiscal, tudo, todo o aparato judiciário e administrativo. A pessoa tá, né? Faz 10 anos que não recolhe Não um recolhe. ISS. Eu acho assim, tô com esse E número tem aqui. taxa até hoje. Então, por que tá todo girando- ano tá girando taxa. Aí entra com a execução e perde, né? E perde. É isso que a gente. Então, ela falou do lado que é. A gente olha aquilo e aí vai no cadastro, na fiscalização, fala: gente, olha aqui, faz 10 anos, essa execução não deveria nem ter sido movida. Então, eu falo que a ineficiência do Isso. tributário, na verdade, está mais na parte administrativa. E eu achei legal vocês falarem que agora vocês vão incluir esse processo administrativo interno, Sim. prévio, né? Que na Isso. verdade deveria ser incluído em
Todos os setores. Sim, Ô Douglas, e Mas- você que é o procurador-geral lá, como que tá esse projeto? Como que você pretende? Já tem uma formatação? Do Concilia Votu? Isso. Tem. Mas até eu gostaria de falar antes, dois protocolos que nós implantamos dentro desse assunto que nós acabamos de falar, Aham. Pra gente ficar com mais inveja, pode falar. não, é que nós não desconhecemos essas questões que acontecem. Aham, Às vezes até a pessoa passou por uma situação financeira muito delicada, muito Aham. complicada, e ela ficou sem dinheiro e acabou esquecendo de... Que é uma realidade brasileira, Exatamente. né? Uhum. Acabou esquecendo de comunicar ao fisco. Muitas vezes ela tem um contador, comunicou o contador não comunicou o fisco. Ah, já tivemos Isso muito disso. A acontece. pessoa chega na procuradoria e você É. vê na expressão dela. Eu paguei Meu Deus, eu o paguei. contador. Exatamente. E isso acontece bastante. Acontece porque muito. O contador, ele não informa Aham. pro contribuinte, lá pro cliente dele. Porque muitas vezes tem que dar baixa na receita e também dar baixa na prefeitura. É. Mas Exatamente. Não você, é- mas na minha cabeça, se eu tenho um contador, eu falo, olha, eu vou fechar, Você quero... se sente segura, né? Pra mim já é ele que tem que fazer tudo, né? Exatamente. E aí É. não faz, aí você Isso. vai falar, ai, mas você não fez o requerimento. Ai, mas meu contador falou que eu tinha que ir lá fazer o requerimento. É. Falei, não, mas é ele que tem que fazer, né? Se você pagou pra ele. Nós implantamos os seguintes protocolos. O primeiro é tudo administrativo, né? O pedido de análise prévia. Por exemplo, ele está cobrando 10 anos de débito, ele chega lá na prefeitura e fala assim, olha, mas eu fechei essa empresa há 10 anos atrás. Ele vai trazer um comprovante. Você tem um comprovante que você fechou? Você tem registro em carteira nessa data? Ou você era num estabelecimento comercial, era alocado, você devolveu o imóvel? Se ele traz essa documentação num pedido de análise prévia, o fisco verifica e, olha, de fato, nós estamos verificando aqui, isso não tinha mais, esse estabelecimento comercial não tinha mais há 10 anos atrás. Então é injusto cobrar a taxa de licença de funcionamento, ISS, dos últimos 10 anos. E aí há um deferimento do pedido e aí depois o segundo processo, que é o cancelamento desse débito com data retroativa. Então é um protocolo muito importante para Nossa, muito organizado. né? para não causar injustiça também, porque a gente não pode desconhecer que isso acontece, porque acontece, né? E também não podemos olhar para o contribuinte e falar assim, não, isso é problema seu. Não, é um problema seu, mas é do fisco também. Se você trazer documentos aqui comprobatórios das suas alegações, o fisco não vai fechar os olhos, nós vamos deferir e Mesmo vai porque fazer o se isso cancelamento. aconteceu, porque a fiscalização, a gente sabe, claro que a fiscalização não consegue cobrir todo o Não território. não consegue. Mas tem bastante falha da fiscalização. Sim. Nossa, eu acho que o Tem, administrativo ele dificulta muito o serviço da procuradoria e o Sim. tributário também. Sim. Eu gostei muito que você falou do processo administrativo interno. A Isso. gente está gravando um curso sobre processo administrativo interno, de forma geral. A gente vai falando de vários setores, né? E é princípio da eficiência, autotutela, igual você falou, né? Para a gente poder rever também. Você acaba eliminando várias possibilidades de ineficiência da administração pública. Então, é uma ação judicial que não deveria ser movida, uma cobrança que pode ser ilegal, né? Então, ou irregular, enfim. Só que nem todo município tem essa visão. Se você olhar as administrações públicas, fazer processo administrativo interno, olha, gente, vamos aqui organizar os atos. É desse jeito, né? É igual criança. Vamos aqui organizar esses atos administrativos. É verdade. Ah, mas eu faço verdade. assim. Você não pegou o servidor e falou assim, Sempre foi assim. sempre foi assim. Nós temos essas dificuldades, né? E é sempre o diretor de serviço que tá lá no cadastro tributário faz 20 anos, ele fala, não, mas eu faço assim há tanto tempo. Isso. É por isso que de vez em quando tem que dar uma girada nos cargos de chefia, né? Para dar uma... Mas aí Oxigenada, você né? já entrou numa parte política que às vezes... E o outro protocolo que nós temos, que ele era bem... Até então não era muito trabalhado, mas hoje nós estamos trabalhando muito bem, efetivamente, ele. Nós não desconhecemos também essas pessoas que chegam lá com a conta bloqueada. Olha, é luas, eu só recebo luas, eu estou numa situação financeira, eu sou muito pobre. Isso tem, nós não podemos fechar os olhos que tem. Nós vamos receber? Não vai receber. A pessoa é pobre.
por uma situação ou outra, passou por uma situação grave, né, financeira, e ela precisa de ajuda do poder público. Aí como que o poder público vai ajudar ela nessa fase difícil da vida dela? Vai continuar cobrando Mas era imposto? isso que eu queria saber. Como é que vocês podem ajudar? Remissão de crédito tributário. Nós implantamos o processo administrativo de remissão de competência exclusiva do prefeito, de dar a remissão, o perdão da dívida. Nós temos vários requisitos. A pessoa começa com o protocolo, ele vai para o jurídico, vai lá para o doutor Matheus. O doutor Matheus remete para a assistência social da Secretaria de Planejamento para o Departamento de Habitação, né? Vai ter análise dos documentos da parte fiscal e o relatório da assistente social. A assistente social vai até a casa do contribuinte e ela faz um relatório conciso. Olha, a pessoa que recebe loas, cuida do pai ou da mãe que é acamado, a situação é precária no imóvel, eles estão passando dificuldade financeira, estão recebendo cesta básica do município. Então, peraí, vocês têm um procedimento, só para entender, vocês têm um procedimento, toda a prefeitura tem de isenção e também tem esse de remissão. Isenção é uma coisa. Isso, a remissão. Mas vocês têm esses dois. Nós temos a remissão. Porque a maioria das prefeituras só tem da isenção, faz lá, por exemplo, idoso, nós temos né? a remissão, que é um ato de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Obviamente que não se concede isenção. O prefeito ele não pode conceder isenção para quem ele quer. O prefeito ele vai se basear no relatório da assistência social e no parecer jurídico, né? Mas o coração do processo de remissão é o relatório da assistência social, né? Fala, olha, a pessoa realmente ela não tem condições. Assim, já teve análise disso, já passou, não sei, por alguma fiscalização desse procedimento pelo Tribunal de Contas? Porque não deixa de ser uma renúncia de receita, né? Sim, mas essa renúncia de receita, ela está prevista na lei orçamentária. Né? O secretário da Fazenda, já em discussão com o jurídico, nós já colocamos isso Tem a previsão. Tem a previsão. Né? Não, eu tô achando assim, de um valor lá por amostragem, mas tem a previsão. E corajoso, porque assim, enquanto você falou, eu fiquei pensando, poxa, é legal, e ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no Tribunal de Contas, e outra coisa que eu fiquei pensando, você falou que é exclusivo do prefeito, em análise com a análise da assistência social, mas assim, é um pouco perigoso também, né? Porque é uma subjetividade mas também. esse protocolo, ele tem vários requisitos, né? Ele não é assim, o prefeito, eu vou dar um jeitinho. Tem um parecer jurídico, né? Que tem que opinar pelo deferimento e passa pelo parecer. O prefeito só vai falar depois do jurídico. Se o jurídico falar, considerando a documentação do processo, ao lado, opino favoravelmente pelo ato de remissão e porque da isenção a gente sabe o que faz. Então, da remissão, vocês também incluíram uma das fases, esse parecer. Exatamente. Isso aí, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? É uma realidade. O que é preferível? Não, é uma realidade. Eu achei muito legal vocês conseguirem colocar isso de forma normativa. Exatamente. O poder público tem que ajudar o munícipe, o contribuinte, quando ele está numa situação delicada. Ele ajuda com cesta básica, ele ajuda com isso. Obviamente, eu vou receber esse imposto? Não vou receber. Vai ficar como dívida podre. E vai ficar aquele processo parado lá, sem movimento. E o Tribunal de Contas tendo que movimentar isso daí, né? É causa gasto, desperdício, né? de tempo e dinheiro, né? Recurso público. Então, esse processo de remissão, ele está legalmente previsto no Código Tributário do município, né? Desde nosso Código é 2021, o atual. Ele estava um pouco acanhado, mas nós mesmos, a própria Procuradoria, orientando, olha, é um caso talvez de remissão. Remissão, doutor, mas... porque às vezes o próprio procurador vê que a pessoa orienta. Está numa situação. Você tem um atendimento. Né? Você escuta a história, né? Eu falo que o procurador ele passa o dia inteiro escutando tem história. Esse lado humanizado. Vai lá no atendimento, leva a documentação, dá seu endereço e fala que você vai fazer um pedido de remissão. E aí o atendimento também já está por dentro do assunto, né? Do que significa remissão. E aí tem todo esse trâmite processual de relatório, parecer jurídico e depois remessa para o prefeito para e às vezes numa dessas vocês a ciência social até descobre que a história que lhe foi contada é mentirosa, né? Também. Você chega lá na casa e fala, não é bem assim. Não, mas são raros os casos, mas já aconteceu. Eu já me lembro de ter opinado pelo indeferimento de uns 2 ou 3. A pessoa tinha Nós tivemos um caso emblemático, Matheus, você sabe. Esses são os melhores. Você não está lembrando, mas eu estou lembrando.
Tô lembrei. Já Ah, lembrei. da pessoa que faleceu? Sim. Pode falar então, pode falar. É do... A pessoa que faleceu Não, tinha fala- feito. Melhor você falar. A pessoa, antes de falecer, fez o parcelamento do débito. Ah, sim. E depois os herdeiros vieram pedir remissão. Mas peraí. A pessoa que faleceu, vocês estão recebendo herança lá. A próprio contribuinte Foi recente pediu. esse. Foi Pediu recente. Foi uma coisa. parcelamento, É, não ele pediu foi remissão. recente. Foi né? comigo até. É, Foi eu que deu. foi. Eu Parecia tô com lembrando indeferimento. desse caso. Verdade, verdade. Aí foi E eles inferido. foram pedir. Não, É. a gente acha engraçado. Não, um mês antes, aproveitou o refis, né? Que tava tendo refis lá em Votuporanga. Eu ia chegar nesse ponto. Então pegou É. um bom desconto, a mãe, né? Que Deus a tenha. Aham. Mas pegou um bom desconto e depois faleceu no mês seguinte. Aí o filho prontamente, Já, ó. acho que já pensando nisso. Nossa, se a véia morrer, eu vou lá Eu na vou na prefeitura onda. pedir o perdão disso aqui. E aí eu opinei pelo indeferimento e todo de uma forma fundamentada e tal, Aham. mas foi pelo E a indeferimento. pessoa vai, né? Eu lembro que eu tinha uma senhora lá na cidade, vou nem falar, ela sabe. Riquíssima, trilhardária, 55 imóveis. Toda vez que começava o negócio de isenção, ela pensava que o único requisito era idade. A gente via ela sentada com blush e batom esperando a vez dela. Eu falava, não é Mas teve o possível. de isenção também, lembra? Sempre tem, Tem. gente. Uma viúva também que Ah lá. pediu lá. Não sei se o Douglas Não lembra. lembro, esse eu não lembro. Mas enfim. Nesse assunto de remissão, inclusive nesse projeto que a gente encaminhou agora semana passada, também fizemos uma correção no nosso código, porque o texto do artigo que prevê a remissão, o Ah. atual artigo, no caput prevê que cabe a remissão para os créditos de natureza tributária Uhum. e fiscal. É até meio redundante. Aham. Tributário e fiscal. E aí nós, fazendo essa revisão pontual no código, resolvemos incluir, para trazer mais justiça social e etc., a expressão crédito de natureza tributária e não, Não tributária. tributária. Eu ia te falar isso Pra também, que a gente incluir tem uma as situação lá. multas, enfim. Multa essa de coisa improbidade. A gente teve uma situação de multa de improbidade, foi incluída também. Você falou vocês falaram do refis. Eu peguei um pouquinho de. Eu vou usar a palavra ranço do refis e eu vou dizer por quê. Lá eu trabalho numa cidade que teve muitos problemas de improbidade e cassação. Então teve um ano que a gente teve 4 prefeitos. E aí todo prefeito que ele entra, ele quer acariciar a população com refis. Então, eu não sei, eu queria que vocês me trouxessem a realidade do refis de vocês, mas houve uma época que o refis lá pra gente, ele era banalizado, era todo, e não ninguém mais pagava. Sim. Não, espera, daqui 6 meses tem refis. Aí você vai ter desconto de juros e correção monetária. Então, assim, e multa e etc. Como é o refis pra vocês lá? Isso é importante, Ana Paula. Nós temos um protocolo de refis também em Votuporanga. Geralmente faz no primeiro ano e no terceiro ano, né? Tem um espaço legal ali. Esse ano teve. O ano que vem provavelmente não terá, no terceiro ano terá, né? E nós temos previsão na lei. 3 parcelas atrasado, acaba o refis, volta o valor que era antes. Original. Sim. O valor original, né? E o detalhe é que isso acontece. Às vezes você faz o refis, deixa lá, não, lá a procuradoria pede relatório, dívida ativa, Aham. relatório e tal. Ó, 3 parcelas atrasado, desfaz o refis, rescinde o Volta todos refis. os encargos e Exatamente. já é pedido de penhora. Então, mas vocês têm esse lapso temporal. A gente também tem essas regras, né? E aí a pessoa fala, ai, mas não tem problema, paga uma, depois vai estornar, mas daqui um tempo já tem o refis de Não, novo. lá todo ano tem. Todo ano tem Aí refis. fica meio banalizado. Não, Ah, mas aí a não. dívida já não existe Primeiro mais, né? projeto que o prefeito manda para a Câmara em fevereiro é o refis. Como se fosse algo político, né? Não, Não estivesse já. até no plano de governo dele. É por isso que até a doutora Juliana está falando, às vezes falar do Concilia Votu, Isso, Aham. isso. que o Concilia Votu seria um mini refis perene. Por exemplo, hoje, fora do prazo de refis, se o contribuinte chega no município, na prefeitura, ele quer parcelar o débito, não, vamos colocar pagar à vista. Tem desconto? Não tem desconto. É aquele valor ali no dia da correção e tal. Uhum. Então, o Concilia Votu, uma das prerrogativas dele seria trazer um desconto ali, ó, tem 10% de desconto do juro e multa.
né? Não do valor. Porque não tem como, né? Mas trazer de forma perene, né? Perene. Mas um desconto bem mais modesto do que o refis. Aí o objetivo seria esse, né? Fazer a conciliação dos contribuintes, ter o setor de conciliação ali, que seria comandado por um procurador, junto com os servidores, né? Efetivamente... E é o que acontece no judiciário. Isso, marcar lá as audiências. Não ser justo, é isso que eu ia falar. Mas na lei de conciliação está previsto esse, a gente fala mini refis, porque ele seria perene, né? Sempre dá um benefício para o contribuinte que chega lá, eu quero pagar à vista, tem desconto? Tem um desconto. Há quanto tempo está em vigência? Não, nós estamos finalizando. Ele tá em formatação ainda, tá em formatação, né? para a gente enviar o projeto para a até que Câmara. você perguntou da proposta, é verdade. O Concilia Votu é o nome fantasia, né? Que nós demos lá pro projeto de lei, mas para que chama atenção, chamou a nossa chama atenção. É meio apelativo, né? O objetivo nosso é o Concilia Votu, né? Nossa, mas é legal pensar nisso. E você que atua somente assim na execução, o volume de execuções maior é IPTU, é ISS? Eu ia perguntar dos outros tributos. É taxa. Taxa? É taxa? Taxa Olha! e IPTU, né? Taxa e IPTU. É o maior número, assim, esses dois tributos. Gente, lá é em terceiro ISS, lugar, IPTU. na minha visão, acho que é o ISS. Uhum. Simples, tal, aquela coisa E você toda. acha com a entrada em vigor total da reforma tributária, você acha que tem chance de diminuir o volume de execuções? Eu acho que, assim, com relação ao IPTU, eu acredito que não vai ter muita mudança. Uhum. E Votuporanga está crescendo bastante. Questão de habitação e tudo mais. Então, eu acredito que não nessa parte de IPTU. Agora, o restante, como vai ter comitê de... Eu confesso que eu não tô muito por dentro dessa questão ainda. Acho que Eu tá acredito todo que vai mundo mudar. assim, Eu acho que não vai ser muito positivo para os municípios. Todo mundo Pelo que eu tenho que visto. vem no podcast fala um pouquinho da reforma. A única frase que fala, a gente fez o podcast com uma pessoa de Mato Grosso do Sul, né? Três Lagoas. Aí eles lá também. Todo mundo falou, eu acho que pro município não vai ser lá essas coisas. Ainda mais município de pequeno e médio porte, eu acho que... Até o pessoal entender, Nossa! é complicado. Exatamente. Até o Então, pessoal entender. Até a população se acostumar, que nem vocês estão fazendo esses procedimentos administrativos, né? Até a população começar... agora eu posso ir na prefeitura. Leva um tempo, né? Sim, acho que tudo é um trabalho de publicidade também. E o boca a boca, né? Por exemplo, quando vocês começaram a remissão, apareceu gente falando, eu fiquei sabendo que fulano teve a dívida perdoada. Na verdade, sempre a pessoa aparece lá porque até o nome remissão não é do português que é comum. isso, né? Então todo mundo que aparece lá é porque ficou sabendo da boca de alguém. Né? Seja de vereador, seja de pessoas mais enfim. Às vezes é Então, um parente, um conhecido, um vizinho que fez. Alguém orienta né? dessa forma e a pessoa vai lá. Porque, infelizmente, né, quem tá pedindo remissão é porque não tem muita instrução mesmo, né? Exatamente. Então, as pessoas não sabem nem o que é um direito dela. Eu acho que toda essa alteração que vocês estão fazendo na Procuradoria lá de Votuporanga, sensacional. se deve também ao fato de as pessoas, né, os integrantes serem concursados. Sim. Porque há um interesse maior e também não tem aquela... entra aquela troca, né? Porque fica um pessoal, comissionado, desagrada o prefeito, faz alguma coisa, é mandado embora. A gente Então, até às comentou, vezes, né, disso. às vezes entra uma turma, começa a dar a construir um trabalho, aí vem outra turma, já não dá continuidade, aí já tem outra ideia, aí começa de novo, né? Então, eu acho hoje que... lá vocês são compostos por quantos procuradores? 11, né? 11 procuradores efetivos. São 11 efetivos. Mais um da autarquia de água e esgoto. Eu ia perguntar se tinha de lá e se vocês trocam ideia, porque ele também, né, faz execução. Tem, e nós estamos, por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, criando uma ramificação dentro da Procuradoria, que será a Coordenadoria
Previdenciária e Trabalhista, que ela será especialista, né, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores. Lá o nosso autarquia tem o cargo criado e tem que fazer o concurso também. Mas, então, com essa decisão do Supremo, em regra, não pode mais. Tem que ficar tudo abarcado na Procuradoria. Na A unicidade. A unicidade. Aí por isso que nós estamos tanto criando... é que não fizeram, tá lá. Por isso nós estamos criando esse outro braço na estrutura da Procuradoria, que é a Coordenadoria Previdenciária e Trabalhista. Ela vai ser bem especializada. E todos os cargos são 8 horas? Todos eles. Todos eles, 11. Todos eles, Aí eu acho que você ficou com inveja de mim. Ah, sim, porque com o meu certeza. é 4 horas. Com certeza. Um dia que eu falei É difícil você ver procuradoria com 8 horas. quando você É falou, difícil, eu fiquei difícil. surpresa. Eu falei, nossa, Douglas, hoje em dia é muito difícil. É difícil. porque teve uma época que havia decisões judiciais que tinha que ser 4. E então vários procuradores entraram, inclusive conseguiram reduzir a carga horária sem redução do salário, né? Porque o tribunal entendia que era dessa forma, mas depois alterou, porque diz que a regra é do órgão, né? Da necessidade, né, administração. da administração. Então a administração ela pode sim E criar. eu, sinceramente, acho 8 4 horas pouco. Então, todos os dias, eu e os outros procuradores, a gente passa do horário. Porque É. quando que em 4 horas você faz uma defesa, atende um munícipe? Eu acho que 6 horas seria ideal. A gente sempre Isso. fala das 6 horas 6 também. Só que nós implantamos para tentar amenizar um pouco o sistema de teletrabalho, 2 dias dos procuradores, Na né? hora que ele falou É. isso, eu falei, não Meu é sonho. possível. Aí Meu o sonho. teletrabalho A nós gente tem lá. implantamos, o procurador pode ficar na sua casa trabalhando lá, né? Porque é tudo hoje informatizado, que ajuda Na o pandemia, procurador, né? Na a gente verdade- trabalhava, a saúde não podia faltar no trabalho, nem a Procurador, procuradoria. E eu ficava assim, gente, não é possível. Eu já faço teletrabalho, mas fora do meu horário. Às vezes o vereador me liga 7 horas da noite. Não, é isso que eu ia falar. 4 horas da tarde. Não sei se nem hora extra, né? Principalmente o Douglas, que é o procurador-geral. Tem essa busca da gente fora do horário, sábado e domingo, não tem? Tem. Eu falo assim, se eu tiver que abrir o meu notebook, eu vou vou colocar no relatório de hora extra. Agora, se for uma coisa assim que Bobinha, só pra 3 responder. palavrinhas eu resolvo, tudo bem. Né? Então já teve casos, não, tem que ser agora, você tem que fazer pra mim e tal. Aí eu falo, ó, depois Vou você lançar aqui. vou lançar, depois você Mas se lá, resolve gente, lá como com é o 4 presidente. horas, passou, tem hora extra. Ah, é? tem. E o Tribunal de Contas pega bastante no pé, né? Senão abusa. Não só da procuradoria, mas de todos os cargos que são 4 horas, eles alegam, né? Pois é, 4 horas porque você está fazendo, né? Exatamente. Mas lá onde eu tô, a gente conseguiu com que isso fosse... O tribunal não ficasse apontando mais, porque nós demonstramos que não tem. É só um servidor para cada cargo. Excesso de Né? trabalho. Isso. E tem situações, especialmente na semana das sessões, que é bastante movimentado, então você Trabalho acaba... redobrado. que eles deixam tudo para a última hora, né? Sim, sim. Então... Não, mas... E aí tudo fica urgente, né? E surge A situações gente que também é que chegam... executivo manda pra eles tudo pra ontem. Não, tudo. É impressionante. Olha lá, viu, Douglas, é uma reclamação. Tem um período, né, de uma sessão para outra, eles enviam, o protocolo fecha 5 horas da tarde. Eles protocolam 16h45, É assim. sabe? Já isso faz a A leitura, cara pega a do assinatura Douglas. e já volta. Eu vou aproveitar que a gente já está quase acabando, né, É, Ana Paula? sim. Na sua procuradoria, tem um procurador que dá orientação sobre projetos de lei e tudo? Ou não? Não tem? Lá em Votuporanga, a procuradoria ela é especializada. Então, nós temos lá a coordenadoria fiscal, tributária, a coordenadoria judicial, a coordenadoria administrativa, que cuida da parte de licitação, toda. Nós vamos criar a coordenadoria previdenciária e trabalhista, e no gabinete do procurador-geral eu tenho assessoria técnico-jurídica, que é o responsável. O gabinete do procurador-geral é responsável pela emissão de pareceres, de projeto de lei, de Olha. Ai, meu autógrafos. sonho. Me né? contrata, do. Ai, meu sonho é que isso tenha lá onde eu tô, porque vem umas coisas, Umas assim, aberrações. são pessoas que não têm qualificação nenhuma,
não é da área jurídica, Aham. sabe? E aí implicam comigo, né? Porque, você fica procurando pelo em ovo, você fez isso. Eu falei, gente, tá achando ruim que eu tô dando parecer errado? Faz um movimento, vai lá no Senado e fala para eles trocar a lei, mudar tudo, né? E eles não têm noção de como é importante É uma formalidade. uma lei bem feita, né? Que vai trazer problemas se não tiver. E então eles não, eu vejo assim que não tem importância, né? Eles não dão importância Não, a é isso. interessante isso, Juliana. Duas coisas. Bom, o prefeito não manda para o jurídico todo o projeto de lei, porque tem projeto de lei, de autorização de convênio e tal, só os mais complexos, né? Não, tem coisas No que são entanto, simples. o prefeito manda para o jurídico todo autógrafo que oriundo de projeto de lei de vereador, para ele sancionar. Antes dele sancionar, ele manda para o controle de legalidade, né? E nós fazemos isso. Claro, porque o prefeito veta tudo. É. Lá vocês vetam também. Não, a gente faz o controle, né? Tem uns que veta, outros que não. Segue o andamento, né? Temos algumas dificuldades quando o parecer jurídico é pelo veto e o prefeito de Votuporanga sempre acata o parecer jurídico, né? Ai, que bom. Veta o que projeto. bom. Tivemos aí um caso recente de derrubada de veto de questão que pertence à União, né? E até gostaria de mencionar que o conselheiro do Tribunal de Contas, salvo engano, foi a semana passada, Dimas Ramalho, ele escreveu um artigo sobre a questão de o que está acontecendo no Brasil hoje com Sim, ele com escreveu leis, mesmo, que vem no e-mail, né? leis obsoletas, muita lei, copia e cola. Por exemplo, eu quero instituir lá no meu município também a questão da adultização e sexualização de criança, mas isso compete à União, né? São leis obsoletas, que é chover no molhado, só que a população não entende. O vereador faz, é uma questão política. Só que o vereador, ele tem uma responsabilidade jurídica e legal. Eu né? sempre, quando um vereador ele me procura, porque eu que elaboro as proposições para eles, eu faço esse estudo de constitucionalidade do projeto que ele quer, e eu explico para ele. Você e já joga teve limpo, caso, né? isso, eu falo, olha, é inconstitucional, não cabe, isso daqui já tem norma estadual, já tem norma federal, então, né? Não, doutora, mas eu quero fazer porque o município tal fez. Eu dou meu parecer contrário. Eu elaboro para ele e eu dou meu parecer contrário. Aí eu deixo para o plenário, isso aí é problema deles, né? Mas A minha até- orientação, Não tem a Comissão de Justiça e Redação que dá o parecer? eles não dão parecer. Ah, Eles não entendi. eu sempre Entendi, falo para entendi. eles assim, eu falo, olha, a comissão, ela vai analisar a legalidade e a constitucionalidade, não a conveniência e a oportunidade do Isso, projeto. isso, exatamente. Se a comissão ela der parecer desfavorável, para o projeto entrar na pauta, tem que ter uma votação no plenário. Eu falei, aí é Exato. político. É político. Eu sempre falo, a comissão, você pode dar um técnico. parecer e chegar lá na votação, você votar a favor, Uhum. né? Você tem imunidade É que eles parlamentar. querem ser validados, né? Exatamente. Então, assim, há esse desconforto, né? Quando eu falo também para eles não querem, geralmente não. Mas é o projeto do fulano, eu vou barrar, tal. Então, ainda tem muito isso, sabe? E Todo foi legal. município, É. né? Todo Foi município. legal a Ju falar isso, até pra gente já ir finalizando, desse papel do procurador, que às vezes as pessoas ficam forçando a gente a ter um outro tipo de comportamento profissional, né? O que vocês esperam, cada um fala pra mim, o que vocês esperam que as pessoas comecem a entender ou observar em relação ao procurador, tanto em execução fiscal quanto na atuação de outros procedimentos? Como vocês gostariam que tanto os agentes políticos como a sociedade pudessem enxergar o nosso trabalho? Bom, Juliana, da minha parte, que nós temos que criar a visão, e nós estamos conseguindo criar. Procurador jurídico não é robô. Ele não pode cumprir ordens do que falam para ele, superior hierárquico. O procurador jurídico, ele é humano e ele tem a parte humanizada. E ele está aqui para falar pro administrador público, pro gestor público, ó, isso pode, isso não pode. Não é porque fala que não pode que eu estou criando inimizade, não. Pelo contrário, eu estou criando uma barreira de proteção para o administrador público para que ele não sofra um processo de improbidade administrativa, porque ele não tem as contas no Tribunal de Contas reprovadas, né? Então, pelo menos, eu posso citar como exemplo em Votuporanga, o nosso chefe atual do Poder Executivo, ele entende muito bem isso.
Mas a gente sabe que em muitos municípios Sim. tem a dificuldade de parecer que o procurador está criando uma barreira. Ele fala, não, eu não estou aqui para falar sim do que você quer fazer. Se você quiser fazer algo que não pode, não peça parecer. Não fale com o procurador. Eu até Nem brinco. passe por aqui. É o meu mantra lá. Eu gosto de falar assim, se o procurador falar assim para uma coisa errada que o administrador, o gestor quer fazer, o que vai acontecer? Eu vou jogar a dama com você lá no xadrez. Sim, Vai ter um nós companheiro de somos dama, mas eu não quero Quem vai fazer levar o isso. cigarro? Ninguém fuma. Então, a mensagem que o Douglas deixo é que o procurador jurídico, ele ocupa uma posição importantíssima na esfera da administração pública, né? Com devido respeito a todas as categorias, todos os servidores, mas sem procurador jurídico, nenhuma prefeitura pode ficar. Não. Não né? caminha. Não caminha, né? Então ele é de primordial importância e a gente tem trabalhado para que as pessoas, tanto a população quanto as pessoas, servidores públicos, entendam isso. Eu acredito que está caminhando. Eu tô contando com isso. E você? Da minha parte, só para complementar o que o Douglas falou, que para mim falou tudo já, mas da minha parte, na área fiscal, eu acredito no seguinte, ninguém gosta de pagar imposto, taxa, né? Sim. Todo mundo odeia, eu também odeio. Inclusive, recentemente, até lá, uma colega procuradora recebeu um protesto, deixou de pagar lá um IPTU dela lá, e aí teve que pagar com os encargos. Então acontece. Eu já deixei vencer meu IPTU, paguei juros, multa, lá em Votuporanga. Então, mas as pessoas têm que ter ciência de que a gente trabalha para arrecadar para o município, para reverter em políticas públicas. Votuporanga, puxando a sardinha de Votuporanga, mas tem referência em saúde, educação, na região aqui do Causa Noroeste animal. Causa animal. É uma cidade boa, é uma cidade que está sempre em obra, asfalto, enfim. Uma cidade muito agradável de se viver. Por isso que até hoje eu não saí. Mesmo tendo sido convocado em outros concursos, Você eu permanece fiquei lá. Tô lá. Então, é isso. A população tem que ter consciência de que muitas pessoas só vai receber uma cartinha, só vai receber o contato do município, dos procuradores, da procuradoria, se deixou de pagar o tributo, infelizmente. Quem paga tudo em dia nem sabe o que é procuradoria, o que é Sabe quem é a advocacia do município, o que é execução fiscal. É lógico, as pessoas têm dificuldades na vida, todo mundo passa por isso, mas o recado que fica aqui, da minha parte, no Executivo Fiscal, é que tudo que é arrecadado é revertido para políticas públicas, né? É isso. Maravilhoso. A gente fala, né? Mas devolve pro povo, né? Sim, sim. E as pessoas não exatamente. imaginam isso que você falou, né? Qual que é a função do importância nosso procurador? trabalho. É o interesse, né, da coletividade ali, da administração, é um conjunto, né? Exatamente. Gente, eu queria agradecer a presença de Obrigado. vocês dois, de verdade. Não só a presença, mas também esse vínculo, esse laço que a gente pode criar aqui. Quem tá ouvindo a gente não é, às vezes, de Votuporanga, vai ficar interessado, vai querer copiar, tá? Porque o copiar é bom. Estamos à disposição. Também vai ficar com inveja igual a gente. Eu queria A parabenizar. gente também copiou. Então. É normal. Bom, tem que ser copiado. Nada se cria, tudo se copia. Eu não sou contra o copia. Eu acho assim, tem uma ideia bacana, uma lei bacana e tal. Vamos estudar isso aqui e vamos trazer para nós dentro da nossa realidade. Exatamente. Então, às vezes tem situações que as pessoas, os municípios querem implantar, mas não está dentro da realidade dele e acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. E eu queria parabenizar vocês, porque vocês trouxeram pra gente, pra quem vai escutar, né? Tá escutando a gente, ideias muito positivas e produtivas, que é a pura eficiência da administração pública e é a administração pública na prática, que é o que a gente gosta muito de falar aqui. Então, eu quero parabenizar pela ideia, por ter colocado ela em prática, né? Por vocês terem tido aí esse tino também, essa vontade. E meus parabéns pela atuação de vocês dois, tá?
E mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que vocês voltem aqui com outros temas da Procuradoria, porque não tem fim, não é Procurador-Geral. Não tem Foi fim. bom para todos, inclusive aqueles que não fazem parte da Procuradoria, saber que procurador tem sim uma visão humanizada, né? E vocês Completamente. somos acolhedores, estamos para ouvir, e eu quero parabenizar você pela sua chefia aí. Vejo que você tem bastante carinho pelo seu chefe, tem Gente bastante, boa. vocês se dão bem, e é Gente difícil, boa, né? é. Mas É o mundo ali corporativo de administração. então eu parabenizo você pela sua chefia aí, que eu Agradeço, pela Juliana. conversa percebo que está caminhando muito bem e sempre para melhorar. Exatamente. Obrigada. Agradeço, estamos à disposição. Se alguém quiser contato conosco, procuradoria@votuporanga.sp.gov.br, que nós respondemos lá. Você que está assistindo a gente, se vocês depois quiserem entrar em contato com os nossos convidados, a gente vai colocar aqui no nosso canal do YouTube, nas redes sociais. Pode mandar e-mail para EFIOS, WhatsApp, né? Se vocês também quiserem trocar ideias profissionais com eles. E nos acompanhem. Fiquem ligados nos próximos episódios da gente, né? E até mais, gente. Tchau, tchau. E passa rápido. Nossa, É, eu nem vi. É, Eu bate falei? palma, Eu falei?